Olá, boa noite. O programa em off de hoje vai discutir a respeito de saúde e mais especificamente a questão da dor lombar. Muita gente não sabe, mas os casos de dores lombares devem crescer mais de 1/3 até 2050. Isso foi um estudo que foi realizado e a gente trouxe um especialista para discutir a respeito dessa questão e tirar dúvidas em relação a dores lombares com todos nós. O Cláudio Falcão é médico neurocirurgião, especialista em coluna. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo ao programa em off. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Todos que estão nos acompanhando essa aqui, audiência, né, desse programa. É um prazer grande estar aqui, prazer não é só nosso. com você, como nessa TV, que presta esse esclarecimento tão importante para a nossa população. Importantíssimo. E tem muita gente que tem se queixado da questão das dores lombares, né? Por quê, hein, Cláudio? Tem aumentado esse número de pessoas que têm se queixado disso? Isso. A questão da lombalgia, que é o nome científico da dor lombar, a gente está se deparando com uma aceleração absurda de casos, principalmente depois desse período da pandemia, onde fomos obrigados a ficar em casa, trabalhar de casa. Então, em casa você não tem aquela postura adequada na cadeira, não tem os equipamentos corretos. O equipamento correto, então começa você a ficar mais relaxado, querer trabalhar no sofá, trabalhar na cama, e aí as posturas as mais variadas possíveis. Lembrando, Mário, que a questão da dor lombar não é só a questão postural. A questão postural é um dos fatores. Mas a essência da dor lombar tem muito a ver com a tendência genética da pessoa de desenvolver a dor. Você nasce um tanto quanto marcado para desenvolver aquele tipo de problema. Quer dizer que eu fico curioso isso, porque pessoas então que têm pais ou avós que tiveram esse problema, elas têm mais chances de ter também lá na frente? Tem uma tendência maior. Eu vou te dar um exemplo bem prático quanto a isso. Vamos lá, o pessoal que trabalha no terminal de carga e descarga dos portos. Sim. Então são pessoas que carregam um peso absurdamente grande. E a grande maioria daquele pessoal não tem problema de dor nas costas, porque se tivesse não aguentaria aquele trabalho. Em contrapartida você vê pessoas franzinas, sem sobrepeso e tal, e que tem o problema. Então você vê que o fator genético é importante para selecionar quem tem dor e quem não tem. E tem os fatores externos que vão agravar, como a postura, o sobrepeso, o sedentarismo, a atividade feita de forma errada, a atividade física também é prejudicial, o tabagismo. Então, você vê que a doença degenerativa da coluna, a lombalgia, dor nas costas, é uma doença multifatorial. Tem vários fatores envolvidos que tem que haver a conjunção deles para que a pessoa desenvolva a dor. E só um parênteses, Mário, que é muito interessante, a lombalgia no Reino Unido, na Inglaterra, já é considerado um problema de saúde pública, como aqui no Brasil também. Porque afastando as viroses é a segunda maior causa de afastamento de trabalho da população economicamente ativa. Então você vê o impacto social que isso tem na economia de um país, na sociedade como um todo. Interessante, a gente não tem nem noção disso, né? Mas é o segundo fator que mais afasta. Interessante. Há como prevenir, então, por exemplo, como a gente pode se cuidar para que não haja problema de dor lombar, de lombalgia? Bem, a gente pode trabalhar com os fatores externos. Então, assim, procurar ter um peso adequado, evitar o sobrepeso, evitar a obesidade. A atividade física é extremamente importante para manter a musculatura da coluna como um todo, não só alongada, como fortalecida. Como o excesso da atividade física ou atividade física feita de forma errônea também é prejudicial. Então, aquelas atividades que têm um excesso de peso, que têm um excesso de impacto de forma repetitiva, também são danosas. A postura é extremamente importante. Tá? A postura, respeitar as curvaturas naturais que a coluna da gente tem. E a questão do tabagismo. As substâncias do cigarro, elas têm um poder nocivo absurdamente grande, particularmente no disco intervertebral, que é uma estrutura que funciona como amortecedor entre uma vértebra e outra. Então, degenera, destrói bem mais fácil e mais rápido quando o paciente é fumante. Então, a gente conseguindo lidar com isso,
a gente minimiza e muito o impacto de uma eventual lombalgia que você venha desenvolver ao longo da vida. E a partir de que idade deve se preocupar em relação a isso? A partir da boa idade, os idosos, ou os adultos, ou adolescentes, jovens, precisam também ter esse cuidado? Porque a gente sabe que tem muito garoto, garota aí que não tem a postura correta. A questão, por exemplo, das redes sociais hoje em dia, a gente fica muito assim com o pescoço cervical baixo, né? Enfim, e isso pode prejudicar de alguma forma e pode causar uma lesão lombar também, uma dor lombar, por exemplo? Pode também. A nossa coluna é o nosso eixo, é como o eixo de um carro. Então, se você tem um segmento dela, seja lombar, seja cervical afetado, fatalmente em questão de tempo, os outros segmentos vão começar a dar sinais e sintomas clínicos também. E uma coisa que você lembrou bem, a garotada atualmente não, dessa última década para cá, a gente vê uma crescente no consultório de queixas cervicais e também lombares pela má postura frente ao uso dos smartphones e dos tablets. Então a gente involuntariamente flete muito a cabeça para trabalhar isso, onde o aparelho ideal deveria estar na linha de visão da gente. Mas involuntariamente a gente adquire esse vício e cada vez mais todos passam mais tempo utilizando o smartphone, seja como rede de trabalho, seja como diversão. Então tem que ter esse cuidado. Então a gente vê cada vez mais pessoas jovens no consultório com queixas cervicais e também queixas lombares. Porque é como eu falei, a coluna é o nosso eixo, então você começa com um problema cervical, fatalmente com o evoluir da coisa você começa a ter problema na dorsal, no meio das costas, na lombar também. Então é um gatilho que tem que ter uma parada, né? Tem que ter cuidado com isso. Você falou uma questão também interessante, a altura da tela, quando você está ou na TV, ou no notebook, ou com computador de mesa, enfim, nem tanto nem tão pouco. O ideal é aquela posição central, né? Mais centralizada que você, tanto para a visão, os oftalmologistas dizem isso, Perfeito. né? E quando você está olhando muito para cima, o seu olho fica mais exposto, vai ressecar mais, enfim. Tanto, como também para a questão da coluna, né? Quer dizer, estando centralizado ali, em linha reta, fica mais tranquilo, né? O ideal é que esteja centralizado de forma que você não precise ficar lateralizando a cabeça e na sua linha de visão. Então essa é a postura, a ergonomia perfeita para o uso do tablet, do computador, da TV, do que quer que seja. Mas é difícil. Então, conseguir isso é difícil. Então a gente já sabe, veja só, você telespectador, telespectadora, não existe idade, né? Desde as crianças, jovens, adolescentes, né? A idade média, a idade adulta, os idosos também, é preciso ter cuidado com essa postura. E em relação, por exemplo, à periodicidade para se visitar um especialista para ver se tem algum problema, ou se está se encaminhando para algum problema, né? Porque aí talvez fica mais fácil de cuidar quando você tem um diagnóstico mais inicial, né? Isso. O ideal, como em tudo em medicina, é você tratar no início. Então, se você já tem uma história familiar de problemas de coluna e você, independentemente da idade, começa a desenvolver uma queixa de uma dor lombar, de uma dor cervical, um desconforto nas costas, em qualquer que seja a região, aí sim já é interessante procurar um especialista. Porque você pode fatalmente você estará no início de um processo da cascata degenerativa da dor e na grande maioria dos casos, com medidas simples de hábitos de vida, a gente consegue frear o processo e reverter. Agora, a nível mundial já tem essa tendência e no Brasil mais ainda, tem o problema da automedicação. Sim. Então você começa com desconforto leve, toma analgésico, relaxante muscular, uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai levando, até que começa a descompensar, você tem uma crise, e aí você abre os olhos e começa a correr atrás. Então isso aí já deveria ter sido feito lá atrás, né? Tem outra questão que hoje é febre, que são as academias. Isso. E aí tem a postura do exercício físico, né? Por exemplo, você tem agachamento, né? Com peso. Né? Agachamento normal já é meio complicado, imagina com peso. Quer dizer, tem que ter muito cuidado com isso, né? Extremo cuidado tem que ter. O nosso corpo é a nossa moradia. Então, assim,
A atividade física é importantíssima para a saúde, para a coluna, para o coração, para o pulmão, para o cérebro, para tudo. Agora, temos que fazê-la com responsabilidade. Né? Então, de forma geral, e principalmente para quem tem algum problema de coluna já, você tem que evitar o excesso de peso e o excesso de impacto de forma repetitiva. Porque isso fatalmente vai acelerar o processo de desgaste e vai acelerar a sintomatologia também. Você vai sofrer. Então, em relação à prevenção, postura correta, equipamentos corretos para se sentar. Perfeito. Né? O peso equilibrado. Adequado para o seu biotipo. E evitar o excesso do impacto. E evitar o fumo, né? Perfeito. Enfim, aí a gente falou sobre prevenção. E aí, daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa de hoje, a gente vai falar sobre diagnóstico, tratamento e cura a respeito dessa questão. Daqui a pouquinho a gente volta. Retomamos o programa em off de hoje, conversando a respeito de dores lombares, e estamos com o Cláudio Falcão, que é médico neurocirurgião, especialista em coluna, está falando conosco. A gente falou, Cláudio, no primeiro bloco a respeito de prevenção, né? Enfim, dos cuidados iniciais para evitar a dor lombar. Mas a partir dos sintomas é preciso que nós procuremos um especialista. E que sintomas são esses? A dor especificamente já é o sintoma básico? Bem, o carro-chefe é a dor. É o que mexe com sua qualidade de vida, né? Primeiro, na grande maioria dos casos. A dor por si só já é um alerta para que a luzinha de alerta, para que a gente procure um especialista para investigar porque tem algo que não está bem. Fora a dor, associada à dor, você pode ter diminuição de força nas pernas. Sim. Ou nos braços, quando o envolvimento é na coluna cervical. As dormências, né, que parece que a perna ou parte do braço ou parte da perna está anestesiado. Então, essa sintomatologia toda faz parte do processo que pode levar decorrente de um quadro de desgaste das alterações degenerativas da coluna como um todo. Mas você falou de dormência, eu me lembrei que às vezes eu fico com essa perna cruzada aqui muito tempo, aí fica meio dormente a minha perna, mas aí não é outra coluna, história, aí é por conta de uma compressão de um nervo de extremidade, pela posição. É verdade. Bom, e aí como é que funciona o diagnóstico, hein? A pessoa vai para o especialista porque está com a dor, e o diagnóstico ele é clínico, tem exame, como é que é? Como é que funciona? Bem, passa inicialmente por uma boa anamnese, que é o que a gente chama da boa conversa. Em medicina, o paciente, ouvir o paciente é extremamente importante, porque, como a gente diz brincando, ele dá o diagnóstico dele na conversa dele, não usando termo técnico, mas você sabe que pela conversa dele já direciona sua investigação, né? O trabalho do médico é o trabalho de um detetive, de juntar as peças para formar um diagnóstico e orientar o tratamento. Então, uma conversa adequada, saber ouvir o paciente, um exame físico adequado, você já tem um diagnóstico clínico formado. A partir dessa etapa, você parte para a investigação com exames de imagem, que vão te mostrar onde o teu raciocínio do diagnóstico clínico está o problema. A confirmação vai vir ali. A confirmação, não só a confirmação, como também a magnitude do processo, o dimensionamento do processo. Então você vai ver o grau de desidratação do disco da coluna, o grau de redução da altura do disco, a sobrecarga que há em articulações da coluna, né? O famoso bico de papagaio, a formação ou não do osteófito, que é o famoso crescimento do osso, se tem protusão de disco, se tem hernia de disco. Então, com o teu diagnóstico clínico, você vai fazer um exame de imagem para dimensionar o grau de alterações que tem naquele segmento que você já tem em mente. E fazendo o casamento do diagnóstico clínico com o diagnóstico de imagem, você vai sentar e, de comum acordo com o paciente, oferecer as opções de tratamento e também, de comum acordo, se tratar. E aí eu pergunto, e quais são, lógico, cada caso é um caso, mas quais são as opções básicas de tratamento? Quer dizer, como é que funciona isso aí? Bem,
como eu costumo dizer em medicina, a gente tem que seguir um protocolo, né? Como em tudo na vida deveria ter um protocolo. Então a gente começa do mais simples até o mais complexo. Então, como mais simples, a gente tem, inicialmente, sempre se opta pelo tratamento conservador. Conservador, o que é isso? É o tratamento medicamentoso associado ou não a algum grau de reabilitação, tipo uma fisioterapia, por exemplo. Na grande maioria dos casos, a gente consegue resolver dessa forma. Nos que escapam desse tratamento, a gente tem uma gama, uma série de procedimentos que a gente chama de procedimentos percutâneos para o tratamento da dor na coluna. O que é isso? São procedimentos curtos, rápidos, sem corte, sem sutura, onde o paciente entra no hospital, faz o procedimento e 2, 3 horas depois está de alta bem. Então são procedimentos que você vai tratar, na grande maioria dos casos, o alívio daquela dor e, quando possível, também trata a causa da dor. E quando você escapa dessa etapa, que também não funciona, o resultado é pobre, aí existem as cirurgias, onde hoje em dia a gente tem o advento da cirurgia endoscópica da coluna, que é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, com incisão de 7, 8 milímetros na pele, onde a gente consegue... Minimamente invasiva. Onde a gente consegue tratar as hérnias de disco, as artroses, os bicos de papagaio, ou seja, as estruturas que estão levando a compressões nervosas. A gente vai fazer essa descompressão, deixar o nervo solto livre quer dizer deixar sem dor. Então são procedimentos e cirurgias onde a gente consegue operar e o paciente tem alta no mesmo dia também, já com o seu problema resolvido. Os tratamentos resolvem, como você falou, de uma vez por todas? Eles curam a pessoa ou administram o problema? Na grande maioria dos casos tem tratamento sim, cura. A gente tem que entender que, particularmente, a coluna lombar. A coluna lombar são 5 segmentos, são 5 vértebras, os discos da coluna. Então, quando você desenvolve uma doença degenerativa lombar, geralmente acomete um segmento. Você trata e resolve. Mas não impede que os outros, com o tempo, venham a evoluir para tal, o que ocorre em alguns casos. E aí se faz o tratamento adequado de cada segmento, mas a gente tem que tratar o segmento doente. Não existe tratamento nem cirurgia profilática. E aí, certamente, Cláudio, é aquela questão. Foi detectado um problema, houve um sintoma, foi detectado, diagnosticado, houve o tratamento, houve a cura. Agora, dali para frente, você tem que se cuidar. Você não pode voltar a ter, por exemplo, uma postura, uma má postura, trabalhar... Porque senão pode voltar o problema, né? Perfeitamente. Até o que eu falei agora há poucos minutos. Você tratou geralmente um segmento doente, tratou, resolveu, mas a gente tem os outros segmentos da coluna. Se você mantiver os vícios, esses outros fatalmente vão evoluir para algum problema também. E podem vir a precisar de alguma intervenção. Cláudio, você falou na questão da cirurgia minimamente invasiva. A gente pode então dizer que hoje a tecnologia ajuda muito nessa questão? Não tenha dúvida. Eu creio que a medicina, não vou falar a medicina em si, mas a ciência da saúde de uma forma geral, foi uma das que mais se beneficiou com a tecnologia nessas últimas 2 décadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. É uma ferramenta, a tecnologia, quer queira, quer não, quer concorde, quer não, mas é uma ferramenta que veio para otimizar a nossa vida. Então, em medicina, é outra história. E particularmente no que diz respeito ao tratamento das cirurgias, as cirurgias de coluna, vamos dizer assim, foi um boom absurdamente grande. Então a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Não podemos ser reféns dela. Mas a gente tem que saber usá-la e, quando bem usada, o benefício não é para o médico, o benefício é para o paciente principalmente. Vai ser operado mais rápido, vai ter uma reabilitação bem mais rápida, e vai voltar ao mercado de trabalho e às suas atividades normais o mais rápido possível. Então, isso é o que é o mais importante no uso da tecnologia em coluna. Nós estamos falando de tecnologia e em relação ao profissional, quer dizer, hoje nós temos o 2º polo médico do país aqui em Recife, e no estado de Pernambuco não é diferente, né? Então, a gente pode dizer que os nossos profissionais estão devidamente capacitados e estão capacitados da mesma forma como um do Sudeste ou como um do primeiro mundo, lá, Europa, Estados Unidos. Como é que está a nossa situação hoje aqui em relação ao Brasil e o mundo, em relação aos profissionais? Eu posso te dizer que em relação à formação médica,
Nós temos profissionais aqui que não devem absolutamente nada a qualquer estado do país. Não devem. Não devem. A gente tem gente muito bem formada e preparada para isso. E quando a tecnologia chega aqui, estamos preparados e com formação para poder usá-las. Isso aí eu posso te garantir. Em relação ao mundo também, a gente pode dizer Em relação ao mundo, tem algumas tecnologias que ainda não temos aqui disponível no Brasil. Então você sai, a gente sai, faz o treinamento e fica no aguardo dela se apresentar para a gente aqui. Mas apresentando, a gente tem gente capacitada e gabaritada para fazer, sim. Quer dizer que lá fora a gente tem alguma coisa mais avançada ainda. Tem. E que ajuda muito mais. Ajuda. Tipo? Ajuda, facilita. Eu vou te dizer, nós temos, quando a gente fala de cirurgia por vídeo, lá fora a gente já está começando, além da cirurgia por vídeo, já tem o advento da cirurgia do robô na cirurgia de coluna. Sim. Que aqui ainda estamos engatinhando. Certo. Mas é o que eu volto a dizer, não por falta de profissional. Não, profissional formado para isso tem. Falta o software e o determinado robô para que seja utilizado. A inteligência artificial, então, já está na área. Já tem. Então, assim, via de regra, isso ocorre fora, saímos para fazer o treinamento, voltamos e ficamos no aguardo. Porque hoje em dia, com a globalização, isso é muito rápido. Então, quando chegar, você tem que estar preparado para isso. E com a ampliação desses grupos de hospitais, né? Perfeitamente. Muitos hospitais chegando. Perfeito. Certamente essa tecnologia vai chegar. Não tem dúvida, é questão de muito pouco tempo. Cláudio Falcão, eu queria deixar esse minuto final para a sua mensagem, suas considerações para o nosso telespectador que está acompanhando a gente até esse momento, sobre, inicialmente, como prevenir, né? Se previna, né? Para não ter esse problema. Bem, como em tudo na medicina, o mais importante é a prevenção. Então, se você tem uma história familiar de problema na coluna, evita o sobrepeso, evita o cigarro, evita a atividade física, que te massacra com excesso de peso e de impacto. Faça uma atividade física regular, decente e cuide de sua postura. A gente tem que acabar com aquela história da cirurgia de coluna, do problema de coluna, que quem tem está condenado a conviver com dor. Não, isso acabou. Ninguém convive mais com dor hoje em dia. É outra realidade. E a gente tem uma série de artifícios, de procedimentos minimamente invasivos para tratar quando se precisa intervir. Então, hoje em dia, sofre quem quer. A tecnologia está ao nosso dispor, temos profissionais qualificados e o mais importante, a nossa obrigação é dar qualidade de vida a você que tem esse tipo de problema. É isso aí. Cláudio Falcão, médico neurocirurgião, especialista em coluna, esteve conosco até agora no programa em off e a gente agradece a sua audiência também conosco, a sua participação aqui no programa em off. Uma boa noite de sono e até o próximo programa. Yeah.